Salve rapaziada, bem-vindos ao canal Gêmeos Dev. E hoje nós estamos começando um quadro novo aqui no canal, chamado Detox da IA, onde o objetivo vai ser a gente pegar o VS Code, desativar as extensões da IA e ferramentas de autocomplete, e tudo isso para que a gente possa desenvolver um pouco mais a lógica de programação. Porque embora a IA ela ajude muito no desenvolvimento, principalmente para você que está começando a programar, é muito importante pegar bem e fixar, abstrair a lógica de programação, que é o principal, que é a base de todo o desenvolvimento. Então, nesse quadro, nós vamos desenvolver alguns sistemas sem a ajuda da IA. Nesse primeiro vídeo, nós vamos criar um chat. Então, vai ter a parte do back-end, a parte do front-end. Também nós vamos aproveitar para explicar alguns conceitos para vocês. A parte do back-end vai ficar comigo. Na primeira parte do vídeo, nós vamos criar um servidor para poder criar o chat. E na segunda parte do vídeo, vai ser feita a parte da interface, a parte que o cliente vai ver, o usuário vai ver e interagir com o chat. E para que a gente possa criar um chat, o primeiro passo a gente precisa criar um servidor, para que o servidor possa receber as mensagens, possa processar as informações e reenviar para o cliente essas informações. No caso, tudo que o usuário digitar no chat vai ser enviado para o servidor vai processar essas informações e vai retornar para todos os usuários que estão naquela sala, ou se for apenas dois usuários, no caso duas pessoas conversando entre si também, o servidor vai fazer isso. E a primeira questão é entender como que isso funciona. Qual que é a diferença entre client e server? O client praticamente é tudo que o usuário ele consegue ver e interagir. Essa que é a parte do client. O servidor é o que fica ali por trás, é a lógica do sistema praticamente. É onde ocorre todo o processamento de dados, cadastro de informação, tudo isso ocorre dentro do server. Então essa que é a diferenciação do client e do server. Inclusive, essa que é a diferença também entre back-end e front-end, pois o back-end são programadores que ficam responsáveis pela parte do servidor e o front-end são programadores que ficam responsáveis pela parte do cliente. O nosso servidor ele vai utilizar um protocolo de comunicação chamado WebSocket. Para que serve esse protocolo? Esse protocolo de comunicação, diferente do HTTP padrão, onde o cliente solicita uma informação para o servidor e o servidor envia uma resposta, porém, o servidor, nesse cenário, ele envia uma resposta apenas se o cliente faz uma solicitação para ele. Essa aqui é a estrutura do HTTP padrão de requisições. Agora, o WebSocket, o diferencial dele é que ele é um protocolo bidirecional. Ou seja, ele pode tanto mandar informações para o cliente, como o cliente também pode mandar informações para ele. E isso sem a necessidade do cliente ter que mandar informação primeiro, no caso solicitar uma informação para o servidor, para que o servidor possa enviar uma resposta. E isso é muito utilizado em jogos online, em painéis financeiros, em dashboards, que precisam de atualização em tempo real. Pois o chat mesmo, quando você manda uma mensagem para alguém, outra pessoa ela precisa receber a mensagem, precisa ver a mensagem, assim como se outra pessoa mandar uma mensagem, uma resposta de volta, você precisa ver isso em tempo real. Então é por isso que é utilizado o protocolo WebSocket. Então bora para a prática. Agora eu estou com o VS Code aberto, já estou com um projeto criado também para o desenvolvimento desse chat. E nós vamos precisar do Node instalado na máquina. Eu vou desenvolver esse servidor em Node, porém servidores eles podem ser desenvolvidos em outras linguagens também, linguagens de back-end, como PHP, Python. Em qualquer linguagem back-end tem como criar um servidor que tenha suporte para o WebSocket. Nesse cenário aqui eu vou desenvolver ele em Node, juntamente com um framework chamado Express. Então, com um projeto criado aqui no VS Code chamado Chat Backend, o primeiro passo que nós precisamos fazer é instalar as dependências desse projeto. Então nós vamos precisar instalar o Express, que é um framework, e também nós vamos precisar instalar a dependência do Socket.io, que vai ser o que nós vamos utilizar para rodar o WebSocket em cima do nosso servidor. Então bora lá. Aqui eu vou abrir um command prompt aqui no terminal. E para que a gente possa instalar essas dependências, nós precisamos primeiramente do arquivo package.json. E isso a gente consegue iniciando o npm aqui no terminal. Então se eu iniciar o projeto com npm init, o projeto, o Node, ele começa a nos fazer algumas perguntas, como qual que vai ser o nome, basicamente do pacote, o nome do projeto. Eu vou deixar como chat backend, só dar enter, versão, descrição, isso tudo que pode dar enter, no caso a gente precisa apenas do arquivo package.json criado. Ok, GTS, vou dar um sim aqui. E ele já criou para nós o arquivo package.json. Esse arquivo aqui, ele serve para quê? Ele serve para que a gente possa gerenciar, controlar as dependências que estão dentro do projeto. Então toda dependência como bibliotecas e frameworks, inclusive essa é uma outra dúvida também que o pessoal tem, qual que é a diferença entre bibliotecas e frameworks no projeto. Uma biblioteca basicamente é um conjunto de funções já pré-definidas que você consegue utilizar para ajudar no seu projeto.
como por exemplo bibliotecas de formatação de data e hora, bibliotecas de funções de matemáticas que você precise. A biblioteca ela não vai alterar a arquitetura e o escopo do seu projeto. A biblioteca ela não faz isso. Pense nisso, pense na biblioteca como se ela fosse uma caixa de ferramentas, que você pode utilizar algumas funções para que te ajude no projeto. Agora, um framework, como por exemplo o Express, ele já altera a arquitetura do seu projeto. Então, ele já cria uma arquitetura pré-definida de pastas, ele já cria funções também dentro do seu projeto para que siga um certo padrão de desenvolvimento. Então, ele altera todo o escopo do seu projeto e a arquitetura também. Já as bibliotecas, não, as bibliotecas elas só vão te dar algumas ferramentas para que ajude você no seu desenvolvimento. Então, agora que nós já temos o package.json, precisamos instalar o Express e o Socket.io. Para instalar essas duas dependências, a gente precisa rodar o comando npm install express para que a gente possa instalar o Express no projeto. Aqui ele começa já a fazer o download dessa dependência. Fechado, fez o download, já instalou essa dependência aqui no projeto. Agora vamos instalar o Socket.io, npm install socket.io. Fechado, agora que nós já temos o Express e o Socket.io, nós precisamos criar o arquivo do servidor. Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado server.js e é nesse arquivo que nós vamos criar toda a estrutura do servidor. Então, para começar o desenvolvimento, nós precisamos chamar essas dependências que nós acabamos de instalar, que é o Express e o Socket.io. Para isso, nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma constante chamada Express igual a require Express. E como o servidor ele vai rodar em cima do HTTP, nós precisamos chamar um módulo que é nativo do próprio Node, que é o HTTP. Então, const HTTP igual a require HTTP. Depois disso, eu vou criar uma constante também para definir qual porta que o nosso servidor ele vai rodar. Então, o nosso servidor ele vai rodar em um IP e também em uma porta. Então, essa porta eu vou definir uma const chamada port, vai ser igual a 3000. Essa aqui vai ser a porta que o servidor ele vai ser executado. Então, caso seja preciso alterar a porta, você pode apenas alterar aqui nessa variável aqui, nessa constante. Depois disso, nós precisamos chamar também a classe do servidor, que é do Socket.io. Então eu vou chamar aqui const e vou chamar essa classe, que é a classe server, igual a require socket.io. Aqui eu já importei essa classe do servidor do Socket.io aqui para o nosso código. E agora eu preciso criar a aplicação do Express. Então eu vou criar um const app igual a Express. E agora eu preciso criar o servidor HTTP em cima da nossa aplicação. Então eu vou fazer o que? Const server vai ser igual a http.createServer. E como parâmetro eu vou passar a nossa própria aplicação. Então aqui nós estamos criando um servidor com base HTTP e utilizando como base também a nossa própria aplicação. Depois disso nós precisamos instanciar o nosso Socket.io. Então vou criar aqui um const io igual a new server, passar como parâmetro o nosso servidor que nós acabamos de criar, e como segundo parâmetro eu vou passar um objeto. O que esse segundo parâmetro, que é um objeto, ele vai conter aqui dentro? Eu vou passar para ele o campo course. Dentro desse course eu vou passar que a origin dele ele vai permitir uma origin asterisco. E após isso, eu vou colocar aqui também que os métodos que ele vai permitir serão get e post. O que isso daqui faz? Esse segundo parâmetro, que é o objeto que eu coloquei aqui dentro e defini o campo course, ele serve para poder definir o permissionamento de quem que pode acessar esse servidor. Então, quando eu coloco que a origin vai ser um asterisco, eu estou dizendo que qualquer acesso remoto para esse servidor vai conseguir se conectar. É permitido se conectar nesse servidor. E os métodos que ele consegue solicitar para esse servidor serão os métodos get, que é quando você precisa solicitar uma informação para o servidor, e o método post, que é quando você precisa enviar uma informação, onde o servidor ele vai precisar processar algum dado ali que você está enviando. Isso é geralmente utilizado em cadastro de informações, o método post. Agora, quando você precisa buscar algum dado, geralmente é utilizado o método get. Por que nós estamos fazendo dessa maneira?
pois o chat ele vai ter um back-end, que é a parte que nós estamos desenvolvendo, e ele vai ter também a parte do front-end. E para que eu consiga mostrar para vocês isso de uma forma melhor, até mesmo para mostrar como que é feito, geralmente no mercado de trabalho, onde nós precisamos criar dois servidores distintos, um apenas para o back-end e uma aplicação apenas para o front-end. Então nós vamos rodar o back-end aqui nessa máquina, de forma local, num servidor local. E após isso, o Maurício, que é responsável pelo front-end, ele vai criar toda a parte do client, do chat, e ele vai se conectar no nosso servidor, só que em outra máquina. Então nós vamos simular como se nós estivéssemos em duas aplicações separadas, como hoje em dia geralmente é feito até mesmo por questões de segurança, né, para que a aplicação não fique todo em apenas um servidor, o que acaba diminuindo um pouco mais a questão de segurança e também uma estrutura interessante de se trabalhar. Agora, já com a estrutura do servidor programada, a gente precisa iniciar o servidor no nosso sistema. Como é que a gente pode fazer isso? A gente precisa chamar o servidor com server.listen, e como primeiro parâmetro nós precisamos passar em qual porta que o nosso servidor vai ser executado. Então vamos passar como parâmetro a constante port, que a gente definiu que vai ser na porta 3000. Como segundo parâmetro nós precisamos passar qual IP que o nosso servidor vai rodar. Nesse caso vou passar o seguinte, vou passar 0.0.0.0. O que isso daqui faz? Isso daqui ele diz que o servidor ele vai ser executado na nossa rede local. Então quando o front-end for iniciar o servidor, ele for se conectar no nosso servidor, ele vai passar o nosso IP local e a porta, que nesse caso aqui é a porta 3000. Como é que a gente pode saber qual que é o nosso IP local? Para isso a gente pode abrir o CMD. Então se eu abrir o CMD, executar ele como administrador e passar o comando ipconfig, eu sei quais são os meus IPs aqui na minha máquina. Nesse caso é o IPv4, que é o IP local. Então nesse caso o servidor ele vai rodar no IP 192.68.15.18 e na porta 3000. Então quando o front-end for se conectar, ele vai se conectar nesse host, nesse IP e na porta 3000. Após isso, só pra gente ter certeza que o servidor ele está realmente sendo executado, nós vamos passar o seguinte. Nós vamos passar um método que eu vou chamar aqui um console.log servidor rodando na porta e passar constante port, só para ter certeza que ele está rodando na porta 3000. Feito isso, vamos salvar o arquivo e para executar o nosso servidor basta a gente executar o comando node e o nome do arquivo, né, que é o server.js. Então, executando aqui, o nosso servidor já está ativo. Ele já está ativo e já está lendo todas as requisições que são enviadas para o nosso IP na porta 3000. Bom, agora com o servidor rodando, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos saber quem está se conectando no nosso servidor, precisamos receber as mensagens enviadas e repassar essa mensagem para os outros usuários que estão conectados no nosso chat. Como é que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso da seguinte maneira. Aqui a gente chama o nosso io.on connection e passamos como parâmetro o nosso socket. Isso daqui, ele cria um listener para saber quem que está se conectando. Então, todos os usuários que se conectarem no nosso servidor, ele vai cair aqui dentro. E a partir disso a gente consegue saber tudo que eles enviam para o nosso servidor. Então, quando eles se conectarem, até vou colocar aqui um console.log. Console.log usuário conectado e o socket.id. Porque todo usuário que ele se conectar no servidor, ele vai receber uma identificação. Isso é uma identificação aleatória que o próprio socket atribui para cada usuário conectado na nossa aplicação. Após isso, a gente precisa saber quando que esse usuário mandar uma mensagem para nós. Então, quando o usuário mandar uma mensagem, o servidor ele precisa receber essa mensagem. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um socket.on chat message e vou passar aqui o parâmetro mensagem.
O que isso daqui faz? Praticamente o WebSocket ele é movido a eventos, e esses eventos somos nós que atribuímos quais os nomes desses eventos e quais parâmetros que esses eventos vão receber. Nesse caso, quando o usuário ele mandar uma mensagem, ele vai mandar uma mensagem para o evento chat message, e como parâmetro ele vai mandar a própria mensagem que ele digitou, no caso o texto. Então, para o servidor identificar essa mensagem, ele vai identificar que o usuário ele mandou um evento com esse nome, e o servidor vai conseguir buscar essa mensagem para poder processar e reenviar para os outros usuários que estejam conectados. Então aqui, só para a gente saber qual mensagem que ele mandou, eu vou colocar aqui um console.log, e como parâmetro eu vou passar o socket ID, só para a gente saber qual usuário que mandou a mensagem, e a mensagem que o usuário enviou. E agora que nós sabemos quais usuários que estão se conectando e também quais mensagens que eles estão mandando para o nosso servidor, nós conseguimos até mesmo processar essas informações. Então, se a gente quisesse, por exemplo, salvar essas mensagens em um banco de dados, salvar quais usuários também que estão mandando essa mensagem, nós poderíamos fazer isso. Apenas para simular isso no sistema, eu vou criar dois arrays aqui praticamente. Um deles vai ser de mensagem, então vai ser var messages, e o var users. Um para salvar as mensagens e os outros para salvar os usuários que estão se conectando no sistema. Então, basicamente, quando um usuário ele se conectar no nosso sistema, eu vou mandar para o nosso array de usuários um users.push, e vou mandar o socket.id desse usuário para o nosso array. A mesma coisa eu vou fazer também com as mensagens. Sempre que o usuário ele mandar uma mensagem para nós, eu vou mandar para o mensages.push e a mensagem e também o ID desse usuário, de quem mandou a mensagem, para o nosso array de users. Então eu vou mandar a mensagem e vou mandar também o socket.id. Até agora, tudo que nós fizemos foi ler o que os usuários estão mandando e salvar essas informações em arrays, que no caso a gente está lendo quais usuários que estão se conectando e quais mensagens que eles estão mandando para o nosso servidor. Mas, além de apenas ler, o nosso WebSocket ele consegue também mandar, no caso reenviar, informações também para o nosso cliente. Como é que nós podemos fazer isso? Sempre quando um usuário ele se conectar na nossa sala de chat, ele precisa também saber todas as mensagens que foram mandadas naquele canal, naquele chat no caso. Então, por isso que nós podemos agora processar essas informações e mandar de volta para o cliente. Então, aqui até agora nós apenas lemos e salvamos. Então, quando um usuário ele se conectar no nosso chat, eu posso emitir um evento chamado socket.emit, chamado chat history, por exemplo. E como parâmetro para poder mandar para o nosso cliente, eu vou mandar a nossa própria array de mensagem, que seria message. Pois esse array de mensagens, pois esse array de mensagens ele salva qual usuário que mandou a mensagem e qual mensagem enviada também. Então, quando o usuário ele se conectar no chat, esse socket.emit ele vai enviar esse evento chat history contendo todas as mensagens que foram mandadas naquele chat apenas para esse usuário que se conectou. Essa é a diferença de emitir algo pelo socket. Então isso vai ser emitido apenas para o usuário que se conectou recentemente no chat. E além disso, quando nós recebemos uma mensagem de um usuário no chat, nós precisamos mostrar agora essa mensagem para todos os usuários que estão conectados naquele chat. Como é que nós fizemos isso? Aqui também nós vamos emitir um evento, só que diferentemente daqui de cima que nós estamos emitindo no socket, nós vamos emitir agora no io.emit, e vou dar um nome para esse evento. Nesse caso vai ser chat message também, pois quando o cliente manda para nós um evento de chat message, o servidor vai receber essa mensagem e vai salvar no nosso array. E após isso, o servidor ele vai reenviar essa informação para todos os usuários que estão conectados no nosso cliente. Então ele vai reenviar com o nome chat message, e ele vai mandar o que? Ele vai reenviar a mensagem, a própria mensagem que o usuário mandou pro servidor, e também quem que mandou essa mensagem, no caso socket.id. Qual que é a diferença? Isso daqui ele emite com um broadcast. No caso, ele manda essa mensagem e o socket ID para todos os usuários que estão conectados no nosso servidor. Bom, e agora que nós sabemos qual usuário se conectou no nosso servidor, qual usuário que mandou a mensagem, qual mensagem que ele mandou, e nós estamos reenviando essa mensagem para todos os usuários conectados no chat, nós conseguimos também saber qual usuário que se desconectou do nosso chat. Como é que nós podemos fazer isso?
Aqui embaixo, dentro do nosso listener, eu vou colocar um IO, um socket.on disconnect. E só vou colocar um console.log para saber qual usuário que se desconectou do nosso chat. Console.log, usuário desconectado. E eu vou colocar aqui também qual que é o socket ID dele, só para saber qual usuário que realmente se desconectou do nosso chat. Com isso, o nosso servidor já está pronto, pois nós já sabemos agora quem está conectado, quem está desconectado, quais mensagens estão sendo enviadas, e já estamos conseguindo reenviar as mensagens para o cliente também. Então, para a gente conseguir testar isso, eu vou usar o Insomnia, mas pode ser utilizado tanto o Insomnia quanto o Postman, que são programinhas que servem para a gente conseguir testar requisições, geralmente feitas em APIs, mas eles têm suporte também para WebSocket. Então eu vou reiniciar o nosso servidor aqui e vou abrir o Insomnia. Aqui dentro eu vou criar uma nova collection, então vou só para teste mesmo, colocar o nome de testes. E aqui ó, um ponto importante para isso, pois quando nós criarmos uma requisição, aqui no Insomnia a gente precisa escolher o Socket.io Request, porque o Socket.io, na verdade, ele não roda num WebSocket puro, ele tem uma estrutura diferente, ele tem uma camada extra ali, que isso funciona, que é próprio do Socket.io, por isso que nós precisamos escolher o Socket.io Request e não o WebSocket Request. Então, aqui dentro do Socket.io Request, com o nosso servidor rodando, a gente precisa passar aqui na URL o nosso host. E o nosso host do nosso servidor é qual? É esse daqui, que é o nosso IP local. Então, vou copiar ele aqui e vou rodar ele aqui. A estrutura para poder bater no WebSocket a partir do host é WS para conexões sem o SSL e WSS para conexões com SSL. Então, como o nosso está rodando em rede local, não possui SSL, então vou colocar WS, o nosso IP e a porta, que nesse caso é o 3000. E se eu clicar em conectar, podem ver que ele já conectou no nosso servidor. Então, o nosso servidor ele está ativo, está rodando, já tem uma conexão nele, que nós acabamos de fazer por aqui pelo Insomnia. Se a gente voltar lá no nosso sistema, podem ver que aqui no terminal ele já mostrou usuário conectado, pois aqui ele identificou uma conexão dentro do nosso servidor e já escreveu usuário conectado e o ID dessa conexão. Então podem ver que esse ID de identificação ele é uma identificação aleatória para essa conexão, e nós podemos ter quantas conexões quisermos aqui dentro desse servidor. Então, para que a gente possa simular isso, eu vou criar uma outra requisição aqui de Socket.io. Eu vou passar o mesmo host, que é isso daqui, e vou me conectar. Aí agora nós temos duas conexões simultâneas dentro do nosso servidor. Então, se voltar lá, já tem uma nova conexão aqui também. E isso simula praticamente dois usuários conectados no mesmo chat. Então, e nós conseguimos aqui também enviar eventos. Então, se eu vier aqui em eventos, no caso body, e aqui eu consigo enviar qual o nome do evento que eu quero mandar. Então, nesse caso é o chat message, que nós havíamos definido que seria para enviar as mensagens para o nosso servidor. E aqui, ao invés de JSON, eu vou mudar para texto. Então, eu vou simular que esse usuário que se conectou agora, que foi esse último aqui, ele vai mandar uma mensagem para o nosso servidor. E essa mensagem vai ser olá. E vou mandar. Ó, ele mandou a mensagem. Deixa eu ver o que deu aqui. Push msg socket.id. Então ele deu um errinho aqui, na hora que ele tá mandando pro messages a mensagem. Ah, tá. Ele vai ser como parâmetro aqui msg e não message. Então deixa eu salvar aqui. Então eu vou rodar novamente o servidor. E vou me conectar novamente com esses dois usuários. Me conectei aqui no servidor com um deles e vou me conectar com o outro. Pode ver que nós temos dois usuários conectados simultaneamente no servidor. E agora eu vou mandar uma mensagem em cada um deles. O primeiro eu vou mandar olá. Pode ver agora que o servidor já reconheceu aqui. Colocou que o primeiro usuário mandou um olá. E o segundo usuário eu vou mandar um salve. Só verificar que está certo aqui o evento e dar um send. Mandou aqui, chat message, salve. O nosso servidor já reconheceu que o segundo usuário mandou um salve.
E é essa maneira que o servidor ele se comporta. Ele consegue saber qual usuário que mandou uma mensagem pra gente, consegue processar essas informações e consegue emitir novamente essa mensagem para todos os usuários que estão no cliente. Então agora, bora ficar com a parte do front-end, que vai mostrar para vocês como criar agora a parte do cliente, a parte visual, onde o usuário vai poder mandar as mensagens e vai poder retornar também todas as mensagens que são enviadas por outros usuários no sistema.